Imagine só, você olhar para o céu de um planeta distante e, em vez de ver aquelas gotinhas de chuva, presenciar pedras preciosas despencando como se fossem tão comuns quanto a água. Uma chuva de diamantes, rubis, safiras, soa como um sonho, né? Quase parece coisa de filme da Disney ou de uma lenda antiga sobre tesouros escondidos em terras bem distantes. Mas e se eu te dissesse que isso não é só imaginação? Que em algum lugar lá fora, no meio da vastidão do universo, isso pode estar rolando nesse exato momento? Parece até cena de ficção científica, eu sei. Mas a ciência, com seus telescópios cada vez mais potentes e teorias cada vez mais complexas, acredita que isso pode estar acontecendo agora mesmo em alguns lugares do universo. Tem planeta onde a atmosfera é tão densa e a pressão tão esmagadora que transforma elementos simples em joias valiosíssimas. Mundos inteiros feitos de diamante, ou até planetas onde chove vidro derretido a velocidades supersônicas. Hoje, a gente vai embarcar numa viagem cósmica para conhecer alguns dos mundos mais bizarros, estranhos e absolutamente surreais que os astrônomos já encontraram. Esquece tudo o que você sabe sobre planetas, porque o que vamos ver hoje vai desafiar a sua imaginação e mostrar que a realidade do nosso universo é muito, mas muito mais maluca do que qualquer filme. Então, se prepara, porque a nossa nave está prestes a decolar. A nossa primeira parada é aqui mesmo, no nosso quintal cósmico Netuno e Urano. Esses dois gigantes gasosos, os planetas mais distantes do Sol, guardam um segredo brilhante em suas atmosferas turbulentas. Quando a gente olha para eles daqui, só vê duas esferas azuladas e misteriosas, mas lá no fundo, nas camadas mais profundas das nuvens, algo incrível está acontecendo. Os cientistas acreditam que nesses planetas chove diamantes. Sim, você ouviu direito. Não é água, não é granizo. São diamantes sólidos, caindo como chuva em uma tempestade aqui na Terra. Isso acontece por causa das condições extremas que existem por lá. A atmosfera de Netuno e Urano é rica em metano, que é basicamente carbono e hidrogênio. Nas profundezas desses planetas, a pressão é milhões de vezes maior que a da Terra, e as temperaturas são altíssimas. Essa combinação brutal de pressão e calor quebra as moléculas de metano, liberando os átomos de carbono. Esses átomos, então, se juntam e são comprimidos com tanta força que se cristalizam, formando diamantes. Esses cristais de diamante, que podem ter milhões de quilates, ficam mais densos que o ambiente ao redor e começam a cair, mergulhando lentamente em direção ao núcleo do planeta. É uma chuva que dura milênios, criando um oceano de diamante líquido ou uma camada sólida de pura riqueza no coração desses mundos. Agora vamos um pouco mais longe, para um sistema estelar a cerca de 41 anos-luz de distância. Lá, a gente encontra o 55 Cancri, um planeta que leva o conceito de riqueza a um nível cósmico. Se em Netuno chove diamantes, aqui estamos falando de um mundo que pode ser, em grande parte, feito de diamante. Ele é classificado como uma superterra, sendo 2 vezes maior que o nosso planeta, mas com uma massa 8 vezes maior. E toda essa densidade tem uma explicação. A composição dele é extremamente rica em carbono. Diferente da Terra, que é cheia de silício e oxigênio, o 55 Cancri, e parece ter se formado num ambiente onde o carbono era o elemento dominante. Imagina só um planeta onde montanhas, vales e planícies não são feitos de rocha e terra, mas de grafite e diamante. Os cientistas teorizam que 1/3 de toda a massa do planeta poderia ser diamante puro. É uma quantidade tão absurda que o valor seria simplesmente incalculável. Mas olha, antes que você comece a planejar uma missão de mineração, saiba que visitar esse lugar é uma péssima ideia. O 55 Cancri orbita tão perto da sua estrela que um ano lá dura só 18 horas. A temperatura na superfície pode passar dos 2.000 graus Celsius,
quente o suficiente para derreter metais. É um verdadeiro inferno de diamante, um tesouro cósmico que, para sempre, vai estar fora do nosso alcance. De longe, o HD 189733b parece um lugar familiar e até convidativo. Ele tem um azul profundo e vibrante, muito parecido com o da nossa Terra. Se você olhar para ele através de um telescópio, pode até confundir com um oásis de água, um pálido ponto azul como o nosso. Mas essa beleza é uma das armadilhas mais perigosas do universo. A cor azul desse planeta não vem de oceanos, mas de uma atmosfera mortal. As nuvens de HD 189733b são formadas por partículas de silicato, a mesma matéria-prima do vidro. E o que acontece com o vidro quando a temperatura passa dos 1000 graus Celsius? Ele derrete. A atmosfera desse gigante gasoso é um cenário de pesadelo. Ventos furiosos, 7 vezes mais rápidos que a velocidade do som, sopram a mais de 8.000 km por hora, envolvendo o planeta em um turbilhão constante. E nesses ventos, o que chove não é água, mas vidro líquido, em gotas que voam horizontalmente. É uma tempestade eterna de cacos de vidro derretido, viajando a velocidades supersônicas, capazes de rasgar e pulverizar qualquer coisa que ouse entrar no caminho. Aquele lindo ponto azul, na verdade, é um dos lugares mais violentos e hostis que a gente já descobriu. Uma beleza que literalmente te cortaria em pedaços. Nem todos os planetas têm um futuro. Alguns nascem condenados desde o início. Esse é o caso trágico do WASP-12b, um planeta que está morrendo, sendo lentamente consumido por sua própria estrela. Localizado a cerca de 1.400 anos-luz de nós, o WASP-12b é um gigante gasoso do tipo Júpiter quente, mas levado ao extremo. Ele orbita sua estrela a uma distância ridiculamente pequena, completando uma volta em pouco mais de um dia terrestre. Essa proximidade tem consequências catastróficas. A força gravitacional da estrela é tão brutalmente intensa que está deformando o planeta. O WASP-12b não é mais uma esfera. A gravidade de sua estrela o estica, dando a ele um formato de bola de futebol americano. E o pior, a estrela está literalmente arrancando a atmosfera do planeta. Um fluxo constante de gás e matéria é puxado do WASP-12b, formando um disco de acreção ao redor da estrela, como água indo para o ralo. Os astrônomos estimam que ele perde cerca de 6 bilhões de toneladas de massa por segundo. É um processo lento e agonizante de canibalismo estelar. Os cientistas calculam que, nesse ritmo, o planeta inteiro será completamente devorado em cerca de 10 milhões de anos. Um piscar de olhos em tempo cósmico. Estamos assistindo em tempo real à morte de um mundo. Imagine um mundo sem continentes, sem ilhas, sem um único pedaço de terra firme para pisar. Um planeta coberto por um oceano global, tão profundo que a luz do Sol jamais conseguiria alcançar o seu fundo. Esses são os planetas oceânicos, um tipo de mundo que os cientistas acreditam ser comum pela galáxia. São planetas que se formaram em regiões distantes de suas estrelas, onde a água era abundante na forma de gelo. Com o tempo, eles migraram para mais perto. O gelo derreteu e formou um oceano que cobre absolutamente tudo. A profundidade desses oceanos pode ser de centenas ou até milhares de quilômetros. Debaixo dessa camada colossal de água, a pressão é tão inimaginavelmente alta que a água se comporta de maneiras estranhas. Em vez de um leito rochoso, o fundo do oceano poderia ser composto por formas exóticas de gelo, como o gelo 7, que permanece sólido, mesmo em temperaturas altíssimas, por causa da pressão esmagadora. A atmosfera acima desses oceanos seria extremamente úmida e densa, cheia de vapor d'água. Seria como viver dentro de uma sauna planetária, com um céu perpetuamente nublado e uma umidade de 100%. Um mundo de silêncio aquático, onde a única paisagem é a vastidão infinita da água, de horizonte a horizonte.
No silêncio escuro do espaço interestelar, vagam os planetas mais solitários do universo. São os planetas vagantes, ou planetas órfãos. Eles não têm uma estrela para chamar de sua, não orbitam nada. Foram, em algum momento de seu passado distante, ejetados de seus sistemas solares por interações gravitacionais caóticas. Agora eles viajam sozinhos pela imensidão da Via Láctea, mergulhados em uma escuridão e um frio quase absolutos. Sem a luz e o calor de uma estrela-mãe, suas superfícies são congeladas a temperaturas próximas do zero absoluto. Detectar esses mundos é incrivelmente difícil, porque eles não emitem luz própria. Os astrônomos os encontram usando uma técnica chamada microlente gravitacional, onde a passagem do planeta à frente de uma estrela distante distorce a luz dela por um breve momento. Acredita-se que possam existir bilhões, talvez trilhões, desses planetas vagando pela nossa galáxia, superando em muito o número de planetas que orbitam estrelas. São mundos em um exílio perpétuo, viajando por milhões de anos na escuridão, talvez ocasionalmente passando por alguma nebulosa ou outro sistema estelar, antes de seguirem seu caminho silencioso e interminável pelo vazio cósmico. Na Terra, estamos acostumados com um ritmo, um dia de 24 horas, um ano de 365 dias. Esse ciclo define nossas vidas, nosso sono, nosso trabalho, mas no universo, o conceito de dia e ano é completamente relativo. Existem planetas com rotações tão extremas que nossa percepção de tempo seria totalmente bagunçada. Pense, por exemplo, em um planeta como o Beta Pictoris b. Ele é um gigante gasoso muito maior que Júpiter, mas gira em seu próprio eixo a uma velocidade alucinante. Um dia lá dura apenas 8 horas. Você mal teria tempo de tomar café da manhã, almoçar e jantar antes que o Sol nascesse de novo. E no outro extremo, temos planetas com rotação sincronizada, onde um lado está sempre virado para a estrela e o outro está sempre na escuridão. Nesses mundos, o conceito de dia e noite não existe. Um lado vive em um dia eterno e escaldante, enquanto o outro vive em uma noite perpétua e congelante. E ainda temos casos como Vênus, nosso vizinho, onde a rotação é tão lenta que um único dia venusiano dura mais do que o seu ano. Imagine nascer, crescer, envelhecer e morrer. Tudo isso enquanto o Sol ainda está se movendo lentamente pelo céu, sem nunca ter se posto. Esses mundos nos mostram que o tempo, uma das coisas que consideramos mais constantes, é apenas mais uma variável na louca equação do cosmos. Depois dessa viagem, fica claro que a nossa galáxia é um verdadeiro zoológico de mundos exóticos. Planetas de diamante, com chuva de vidro, oceanos infinitos e noites eternas. Cada descoberta nos mostra que a realidade supera, e muito, o que a gente imaginava ser possível. Esses mundos bizarros e fascinantes nos fazem pensar: será que em algum deles pode existir vida, mesmo que de formas inimagináveis? Talvez em um oceano profundo de um planeta aquático, ou quem sabe flutuando nas nuvens densas de um gigante gasoso. A vida não precisa ser como a nossa para existir. As condições que consideramos normais aqui na Terra são, na verdade, uma exceção rara. O universo é mais estranho, belo e assustador do que qualquer ficção. Cada novo planeta que encontramos é uma peça a mais no quebra-cabeça da nossa própria existência e do nosso lugar no cosmos. A busca por esses mundos não é apenas sobre encontrar lugares novos, mas sobre entender as leis fundamentais que regem tudo, desde um grão de areia até uma galáxia inteira. E a cada resposta que encontramos, surgem 1000 novas perguntas, nos empurrando para explorar cada vez mais longe. A jornada está só começando. Existem centenas de bilhões de planetas só na nossa galáxia, e nós mal arranhamos a superfície. Quem sabe quais outras maravilhas e pesadelos cósmicos estão esperando para serem descobertos? E você? Teria coragem de visitar algum desses planetas?
Qual deles mais te fascinou ou te assustou? Deixa aqui nos comentários. Eu quero muito saber. Obrigado por assistir. E até a próxima.